Hoje eu vou aproveitar que eu tô com essa louça aqui para lavar, tô até repondo aqui meu detergente, para bater um papo com vocês sobre bolo. Tenho recebido muitas questões sobre bolo no meu WhatsApp, então eu vou passar algumas coisas que funcionam comigo. Minha cozinha é bem compacta, então assim, aqui onde é o meu cooktop, teria que ter um forno, se eu fosse ter um forno a gás. Como eu tenho muitas coisas, panelas, tapoeira, essas coisas assim, então eu optei por ter forno elétrico. Tudo que eu falar é referente a este forno aqui, ó, Soneto Inox. Eu não sei dizer bem se ele é 40 ou 44 litros. Mas enquanto eu ponho em ordem essa louça, nós vamos conversando e eu vou falando para vocês sobre as minhas experiências. Vou repor meu detergente aqui que eu já estava indo repor. Eu compro aqueles de 5 litros que eu acho mais em conta. Aí eu coloco aqui no meu vidrinho. Esse meu porta-detergente é muito especial. É aqueles vidrinhos de creme da Natura, da Boticário. Quando acaba, como eu não compro refil, eu uso eles. Eu não uso muito detergente não sou fã. Mas para deixar assim essas coisinhas de molho, né, vamos dizer assim, colocar um pouquinho de água, eu gosto. E o meu marido, ele costuma lavar a louça todo sábado e domingo. E ele só gosta de detergente, ele não gosta de sabão em pedra. Então eu deixo aqui mais por questão dele também. Então assim, gente, vamos falar do bolo, que é o que eu falei. E inclusive hoje eu recebi até o WhatsApp de duas amigas meia perdida com tempo de bolo, essas coisas assim. Acontece o quê? O bolo, quando você vai fazer um bolo, duas coisas é primordial. A primeira, você pré-aquecer o bolo, o forno. Eu não costumo fazer, já vi pessoas que fazem com o bolo com o forno frio, mas eu não gosto. Eu sempre pré-aqueço. Esse meu forno, eu pré-aqueço ele a 200 graus para fazer bolo. Sempre 200 graus, 180. Se for um bolo meio fino, massa pouca, vamos dizer, 180. Se for um bolo maior, eu coloco 200, uma forma maior. Mas é sempre assim, 180 ou 200 graus. Então, quando eu vou, antes de começar tudo, eu vou lá e ligo ele. Ligo ele, aí eu vou separar os ingredientes. E eu separo sempre todos os ingredientes primeiro, é para não ter aquela coisa de começar a fazer e não tem ovo, acabou o fermento, a farinha não deu. Então eu tomo cuidado de separar primeiro todos os ingredientes. Separei todos os ingredientes, eu começo a fazer. Isso se os meus ovos estiver fora da geladeira. Por quê? É outro item importante. Não usar nada gelado no bolo. Se você vai usar ovos, leite, manteiga, margarina, suco de laranja, qualquer coisa que você vai usar na sua massa de bolo, não deve, de maneira alguma, estar gelado. Isso faz com que o seu bolo afunde no meio, faz com que o seu bolo fique batumado. Então, assim, sempre em temperatura ambiente. E uma diquinha que às vezes eu dou em alguns vídeos meus, você resolveu fazer um bolo agora porque chegou uma visita e você resolveu fazer de última hora esse bolo. E os ovos estão na geladeira. O que que você faz? A minha torneira aqui é elétrica, tá vendo? Mas se você não tiver a torneira elétrica, você pode pegar tipo uma água morna do chuveiro mesmo. Pegou uma água morna ali, colocou os ovos ali dentro, você deixar ali 5 minutinhos, ele já vai entrar em temperatura ambiente, entendeu? Até quando eu vou cozinhar ovos normal para fazer uma saladinha, um ovo cozido, alguma coisa, eu sempre coloco eles fora da geladeira, porque às vezes quando você vai cozinhar e ele parte, racha, é por isso, porque ele tá gelado
e vai entrar numa temperatura muito alta, porque você vai cozinhar eles. Então, pré-aquecer o forno, separou os ingredientes e os ingredientes estão todos em temperatura ambiente, você vai fazer o seu bolo. Eu tenho preferência por batedeira, porque eu acho a consistência do bolo mais gostosa. Eu acho que fica uma consistência melhor. Eu vejo diferença no bolo de batedeira pro bolo de liquidificador, tá? Então, assim, minha preferência é batedeira. Se eu vou usar a batedeira, eu começo sempre batendo os ovos com o açúcar que eu vou usar na receita. E eu sempre bato por 8 minutos, contado, cronometrado no relógio do meu celular. Porque às vezes você olha lá e ele já virou uma espuma bem clara, bem densa. Só que se ele não bater os 8 minutos, quando você colocar ali os líquidos da sua receita, ou quando você colocar a farinha, como ele não tem sustentação, ele vai abaixar. Então, eu vou usar, vamos supor que é uma receita básica pequena. Coloquei lá 4 ovos, uma xícara de açúcar, liguei na velocidade máxima da minha batedeira e deixei por 8 minutos. Eu desliguei, o que eu vou fazer? Digamos que no dia o meu líquido seja meia xícara de óleo com uma xícara de leite de coco, vamos dizer assim, ou um vidrinho de 200 ml de leite de coco. E eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo com 1 colher de fermento. Então, o que eu vou fazer? Eu desliguei a batedeira, eu vou colocar primeiro aquele óleo, aí eu vou colocar um pouco da farinha sempre peneirada, faz diferença também. Peneiro a farinha e eu vou mexer com a ajuda de uma espátula ou de um fouet. Eu dou preferência por fouet, mas se você não tiver, pode ser uma espátula, uma colher de pau, não tem problema nenhum. Porém, é a primeira coisa que eu vou fazer. Coloquei metade, 1 xícara de farinha ali peneirada com aquele óleo, mexo até incorporar tudo. Incorporei, eu vou colocar o vidrinho de leite de coco, vou peneirar a outra xícara de trigo, já junto com 1 colher de fermento e vou mexer novamente, tá? Então, só para você entender, os líquidos que vai na receita, você coloca metade do líquido, metade da farinha. Metade do líquido, metade da farinha de novo. Mexi de novo, vou levar para ir pro forno. O meu forno eu já conheço. Então, eu sei que com 35 minutos ele tá assado. Se você não conhece o seu, com 35 minutos, você pode abrir o seu forno, o seu bolo não vai abaixar. Você abre ele, você pega um palitinho ou uma faca de ponta, dá uma espetadinha, vê se ele tá bem assadinho. Tá bem assadinho, mas ainda tá branco, você deixa mais uns minutinhos para ele dourar. Se você gosta dele branquinho mesmo, você já pode tirar. No caso do meu aqui, que tem resistência em cima, os últimos 5 minutos eu ligo a resistência e fico próximo. Para que o que aconteça? Para que não acabe queimando o bolo por cima. Então, eu faço isso, tá? E no meu forno, ele é forno elétrico. Então, para pré-aquecer o meu forno, eu ligo a resistência de cima e de baixo. Quando eu vou pôr o bolo, eu desligo a resistência de cima. Eu deixo ela desligada aos 35 minutos e ligo só nos 5 minutos finais, caso necessite. Se é um bolo de chocolate, eu nem ligo. Com 35 minutos tá assado, como eu já falei, eu já conheço o meu. Eu já desligo e tá tudo certo, tá? Então, assim, quando você vai fazer um bolo no liquidificador, às vezes a pessoa fala, tem bolo de liquidificador, é mais fácil.
É ruim? Não é ruim. Os bolos de liquidificador é gostoso também, não tem nada de ruim. É uma preferência minha usar a batedeira. E já que eu tenho, eu uso. Mas você pode usar o liquidificador normal. E como vai funcionar no liquidificador? Você vai colocar ali ovos, açúcar, o leite, a água, ou o suco que você for usar como líquido, o iogurte. Vai colocar tudo ali, todos os ingredientes do seu bolo, todos eles, com exceção do trigo e do fermento, você vai colocar no liquidificador. Você vai colocar lá e você vai bater por 5 minutinhos. 5 minutos é o suficiente para o seu bolo não ficar com cheiro de ovo. Você não precisa ficar peneirando, gema, não, essas coisas. Ele vai ser o suficiente. E esses 5 minutinhos, você vai bater ele. Depois você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar uma outra vasilha que você possa colocar esse bolo, uma bacia, um bowl, alguma coisa assim. Você coloca metade dessa mistura líquida dentro dessa bacia e você peneira a metade da sua farinha. Se você tá usando 3 xícaras de farinha, vai peneirar 1,5. Tá usando 4, vai peneirar 2. Tá usando 2, vai peneirar 1. Então, pegou a bacia, metade do líquido, metade da farinha peneirada. Mexeu com a espátula ou com o fouet, tá? Mexeu, deu tudo certinho? Coloca a outra metade do líquido e coloca a outra metade da farinha. E já nessa outra metade da farinha, acrescenta o fermento que você vai usar. Mexe novamente, coloca na assadeira e leva para assar. O método de assar é o mesmo método que você fez com a batedeira, você vai fazer com o liquidificador. Não tem diferença na hora de assar, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Eu, quando vou fazer bolo comum, não é um bolo para café comum, é um bolo para mim rechear, sabe aqueles bolos gelados, torta de banana, essas coisas assim? Eu sempre dou preferência por usar água. Até quando eu vou fazer massa de panqueca, eu prefiro usar água. Eu acho que quando você usa água, tanto o bolo quanto a panqueca fica mais leve. Então, eu dou preferência sempre por água. Eu só uso outro tipo de líquido quando é um bolo específico. É um bolo de laranja, vou usar as laranjas. É um bolo de cenoura, vou usar a cenoura. É um bolo de coco, vou usar o leite de coco. Então, quando é assim, eu uso o líquido correto. Mas não sendo, é um bolinho de café da tarde, é um bolinho de chocolate, é um bolo que eu vou rechear, eu sempre uso água. Sempre, sempre, sempre. Nunca uso leite nas minhas receitas. Nunca, nunca, nunca mesmo. Eu acho bem mais leve. Outra coisa também, eu sei que, né, não é uma coisa muito saudável, porém eu não achei nada legal ainda para substituir. Então, no bolo, eu uso óleo de soja. Se é um bolo comum, um bolo de um tamanho normal, que é esses bolos que a gente usa, tipo bolo de vovó, que usa aquelas formas de pudim para fazer, eu uso meia xícara de óleo de soja. E por que eu uso meia xícara de óleo de soja? Eu prefiro o óleo de soja. Em casa nós não usamos margarina, nós só usamos manteiga. Então, se eu for usar a manteiga, e vamos supor que eu fiz lá um bolo de chocolate
com cobertura de brigadeiro. Se esse bolo ficar por 2 a 3 dias fora da geladeira, ele vai estragar. E quando a gente pega uma manteiga, que a gente leva essa manteiga para a geladeira, o que acontece? A manteiga endurece, não endurece? O mesmo vai acontecer com o seu bolo. Se você faz um bolo com manteiga e você leva para a geladeira, ele vai endurecer. E não é legal. Você quer um bolo fofinho, né? Então, assim, eu prefiro usar o óleo de soja ainda. Porém, se você for comer, eu vou fazer e já vou comer, não vai dar tempo de ir pra geladeira, não vai nem sobrar, digamos assim, o bolo, aí sim você pode usar a manteiga. Margarina não aconselho, gente, que faz mal para a saúde, né? Mas cada um também sabe das suas condições. Então, se as suas condições é margarina, pode usar também. Eu já usei muita margarina na minha vida, também não morri, tô aqui, né? Mas como tem essa questão do pessoal, né, falar que ela é quase um plástico, né? Eu fiquei meio assustada, então assim, eu não uso mais. Mas se você usar, não tem problema. Então, essa questão da gordura que vai no meu bolo é sempre óleo de soja. Não faz bem? Também não faz, né, gente? Mas a banha, eu acho que deixa aquele gostinho. Eu uso banha para cozinhar tudo aqui em casa. Mas assim, eu acho que na questão de torta, de bolo, essas coisas, eu sinto o gostinho. Então, não faço. E o óleo de coco, ele acontece a mesma coisa que acontece com a manteiga, né? Quando você coloca o óleo de coco em baixa temperatura, quando você coloca ele dentro da geladeira, acontece dele também endurecer. Então, por isso eu continuo com o óleo de soja. E óleo de girassol, óleo de canola, dizem que é a mesma coisa de óleo de soja. Então, continuamos com o óleo de soja, né? Eu acho que é só isso, pessoal. Quando esse vídeo for, né, pro canal, e se alguém tiver mais alguma dúvida, põe aí. Eu posso responder, assim. Eu fiz o vídeo respondendo essas questões, porque daí quando alguém tiver alguma dúvida, né, sobre o bolo, eu posso estar mandando esse vídeo para a pessoa, porque às vezes na hora que você tá conversando, você acaba esquecendo de alguma coisa. E esse vídeo ele vai ficar bem completo. Então, é pré-aquecer o forno, usar todos os ingredientes em temperatura ambiente, sempre. Nunca bater o trigo e o fermento na batedeira ou no liquidificador. Sempre colocar a farinha à mão e mexer à mão. E se você puder substituir margarina por manteiga, substitua. Se não puder e for um bolo que vai na geladeira, que você não vai consumir tudo de imediato, dê preferência ao óleo, porque daí não vai ficar duro o seu bolo. E é basicamente essas questões, pessoal. E com isso a gente foi conversando. E olha só, já lavei toda a louça. Esse sabão é ótimo, gente. Eu faço esse sabão há mais de 20 anos já. Tô até pensando em gravar ele pro canal. Porque ele é muito bom, vai poucos ingredientes. Ele só dá um pouquinho de canseira pra fazer ele, que você tem que mexer ele por 40 minutos. Mas não sendo isso, ele é muito bom. Ele dá um resultado bem bom. Deixa as louças tudo brilhandinho. Esqueci de alguma coisa, gente? Acho que não, né? Só isso mesmo. E peneirar, gente. Peneire sempre. Sempre peneire a farinha.
Pode parecer bobagem? Pode parecer bobagem, mas não é, tá? Não é bobagem. Quando você peneira, você deixa bem aerado o seu bolo. Eu acho que de bolo, as dúvidas que eu recebo sempre são essas. Eu espero ajudar quem, né, tá com essas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que tenha dificuldade em fazer bolos. Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos vídeos aqui todo sábado e domingo. Nem sempre é receita, tá, gente? Às vezes é alguma dica. Que nem aqui eu vim dar essas dicas sobre bolo. Eu já tenho um vídeo no canal sobre a minha máquina de lavar. Eu comprei, usei ela por quase 2 meses, aí falei sobre ela. Eu tenho camas box por questão de espaço, então dei algumas ideias, mostrei como elas embaixo, como que eu guardo elas. Tem no canal também vídeo assim. É tudo sempre relacionado à casa, tá? Relacionado a um lar. Como você deixar o seu cantinho, né? Bem aconchegante, de uma forma bem legal. Tem diquinhas também de congelamento de pães, como preservar os seus cheiros verdes, tudo assim. E agora finalizado, ó, tá ali, já a pia limpa, a louça lavada. Louça eu não seco não, viu, gente? Quando ela seca, eu guardo elas. Aqui tem um pouquinho também, aqui tem o meu detergente. Eu coloco o detergente aqui, gente, assim, porque esse eu deixo na lavanderia, que eu uso o detergente para limpar a casa. Minha filha é alérgica, então o meu produto de limpeza de casa é detergente, álcool e vinagre. Meu vinagre é de 5 litros, igual assim o meu detergente. E esse daí de 5 litros, como é um vidro muito grande, eu deixo guardado em outro local. Então, aquele ali vai para a lavanderia. Esse aqui é o que eu sempre deixo aqui na pia, ó. Nativa Spa, mas não tem nada a ver. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe sempre. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.